Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a minha leitura, que na verdade foi uma releitura da Agatha Christie do mês, Os Crimes ABC. Preciso falar para vocês que às vezes eu não gosto muito de fazer releituras, principalmente de livros que eu li há muito tempo. Porque os crimes ABC dos livros que eu li da Agatha no passado, e quando eu digo passado, para quem não me acompanha, é coisa de mais de 20 anos atrás, era um dos meus preferidos, gente. E eu confesso que essa releitura, assim, sabe, não foi tudo aquilo, acabou que ele saiu do rol dos preferidos e isso me deixa meio triste, porque livros preferidos da vida são recordações bem especiais, né, para quem é leitor, assim, então não sei, gente, mas não gostei muito da experiência de releitura, tá? Eu não sei se é porque eu tô lendo muitos outros livros da Agatha, né? No passado eu li muitos, mas não foi nem um terço do que ela publicou. Não sei se é por isso eu tô comparando mais, ou se é porque sei lá, minha sensibilidade de leitora tá diferente, mudei meus gostos, enfim, gente. Claro, a gente tá falando de Agatha, né? Não tem como eu não gostar realmente de uma leitura da Agatha, mas eu confesso que talvez porque ele era um dos meus preferidos, eu fui assim muito, né, com uma expectativa muito grande. Mas não deixa de ser um livro bom, gente. Eu tenho até medo de fazer vídeo quando a releitura me deixa um pouquinho decepcionada, porque não é o caso de eu não recomendar, gente. Inclusive, esse livro é o livro preferido de muitos leitores da Agatha, muito elogiado, justamente porque ele é um livro um pouco diferente da maioria que a Agatha escreveu, né? A gente está falando aqui de uma história que tem um serial killer. E geralmente não era, né, a vibe da Agatha. A grande maioria dos livros da Agatha, e eu não li muitos ainda, mas acredito que esse seja o único nesse estilo. Se eu estiver enganada, alguém me corrija nos comentários. Mas a maioria, grande maioria, são crimes particulares, crimes familiares, crimes que envolvem uma cidadezinha ou um grupo de amigos, uma família, né, com suspeitos assim, meio próximos e tal. E esse aqui não, gente. Esse livro aqui é como assistir um filme de serial killer. A gente vai ter aí um assassino que vem matando de maneira com um modus operandi, vamos dizer assim, e em vários lugares, em várias cidades ali de uma região, né? Então, para começar, a gente tem, como em vários livros da Agatha, o Poirot recebendo uma carta, né? Também, né, não mencionei, essa é uma história com o Poirot, é um dos crimes com o Poirot e o Hastings. Nesse ponto eu gostei muito, porque esse livro foi publicado em 1936, então não é um dos primeiros dela. E se vocês viram os vídeos passados que eu li, os dois primeiros livros que a Agatha escreveu, teve um aspecto que eu não gostei muito, principalmente do livro com o Poirot, que foi aquela arrogância exagerada, uns diálogos meio sem noção, exagerados e tal. O Hastings também, tipo um meninão, meio mimimizão, assim, não gostei muito. Eu estava acostumada justamente com o Poirot e o Hastings que eu vi nesse livro. Aqui a gente tem eles naquela medida certa, assim, que pelo menos eu gosto, foi como eu os conheci, que é ali aqueles diálogos engraçados, aquele Poirot sarcástico, mas ao mesmo tempo ali na medida, sem exagero, e o Hastings já um pouco mais esperto também, fazendo perguntas e se envolvendo um pouco mais, né? E aí a gente vai ter então o Poirot recebendo uma carta anônima assinada por um tal de ABC, que diz que ele vai matar, alguém vai morrer no dia tal, na cidade tal. E o Poirot, na verdade, fica muito preocupado com isso, leva essa carta para a polícia, os demais acabam achando que pode ser um trote, mas acaba que o crime acontece de verdade. E não só esse, ele recebe uma segunda carta e acontece um segundo crime, e aí eles vão começar a ligar os fatos e perceber
que é a mesma pessoa que está cometendo esses crimes. A gente vai ter então o primeiro crime numa cidade que começa com a letra A. A senhora idosa que morreu tem o sobrenome começando com a letra A. E a gente vai ter então o assassino deixando em cada crime um guia de trens, né, que aponta para a cidade aonde ele foi matar. E aí começa então, né, essa caçada, e como eu disse, essa é a grande diferença do livro, né? A maneira como as coisas se desenrolam é que a Agatha vai narrar então de maneira um pouco diferente. Não só o desenrolar dos fatos, como o raciocínio do Poirot, então, né, sempre ali, né, com as suas células cinzentas, deixando com que os, como ele chama, cães farejadores, façam o trabalho pesado e ele fica ali pensando. Nós, leitores, ficamos igualmente presos na história, né? Inclusive, apesar de tudo, eu li esse livro em acho que 2 dias, como sempre. Não tem como, não consigo. Acabo arrumando qualquer cantinho, qualquer intervalo para ler um capítulo que seja. E assim, não é que eu desgostei do livro, né? Por isso que eu disse que impressões de releitura são muito complicadas da gente colocar, né? Não dá para influenciar quem nunca leu a obra. Então, assim, o que talvez tenha me influenciado um pouco, né? Não negativamente, mas de uma maneira meio neutra, assim, por eu não ter adorado essa obra, é porque no decorrer da história eu acabei lembrando. Então é complicado quando você lembra, porque as coisas vão se encaixando e você acaba, né, sabendo quem é o assassino, ou se não lembra pontualmente, né, que foi no meu caso, porque eu li há muito tempo, mas aquilo que a Agatha nos deixa ali como uma pista, ou talvez até aquela enganação que ela adora fazer com a gente, que a gente adora com que ela faça, acabou que para mim não foi uma enganação, né? Quando chegou ali num certo ponto do livro, eu já matei a charada de que aquilo ali não era bem assim, né? Então isso faz com que todo o restante da leitura seja uma experiência diferente do que quando a gente não leu o livro nenhuma vez. Mas, de certa forma, como eu disse, gostei muito dessa parte do Poirot e do Hutchins. O final, como eu não lembrei pontualmente quem era o assassino, me surpreendeu da mesma forma. A maneira como a Agatha conseguiu entrelaçar essas coisas, eu acho que se ela tivesse escrito mais livros nesse formato de serial killer, seriam maravilhosos. Gostei muito da maneira como ela conseguiu encaixar ali todas as coisas e, como sempre, né, o último capítulo, a revelação de tudo, para mim é um êxtase na leitura. Então, com certeza, recomendo para vocês, gente, não se influenciem por essa minha releitura, mas realmente, assim, acabou que tirou um pouquinho daquela mágica que eu tinha quando li na primeira vez e considerava ele um dos melhores. Agora, com as outras leituras que fiz, e talvez por essa releitura não ter sido uma grande surpresa para mim, ele acabou baixando aí para o final da lista, né? Mas não deixa de ser um bom livro, um livro diferente, um livro com o Poirot, que eu adoro, com certeza está muito bem recomendado. E aí, gente, eu acabei decidindo, vocês sabem que agora eu decidi, né, depois de tantas experiências diferentes, eu decidi escolher os livros do mês que vem de maneira aleatória, né? E aí eu acabei escolhendo, então, para o mês que vem, um livro que tem uma história que foi mencionada nesse livro aqui. Então, ela foi publicada depois, né? Não sei, não pesquisei se a Agatha realmente, quando mencionou de leve essa história nesse livro, ela já tinha o outro em mente, ou se o fato dela mencionar aqui essa trama foi coisa de um parágrafo, gente, mas ela mencionou uma trama que eu sei que consta em outro livro dela, que foi depois desse. Então, eu quero agora, fiquei curiosa, eu quero ler, é esse aqui, vou mostrar pra vocês. O livro é esse aqui, gente, Cartas na Mesa, que inclusive nessa edição da LM Pocket tem uma capa bem bonita, na minha opinião. E eu sei porque eu tinha lido a sinopse e é exatamente aquilo que a Agatha propõe ali num diálogo do Poirot. O Poirot cita, né, um esquema de assassinato
e acaba que é exatamente o que acontece nesse livro aqui, né? Então eu fiquei super curiosa, porque eu falei, ó, será que ela mencionou, ela já tinha, ou ao mencionar ali nos crimes ABC, depois ela teve a ideia de desenvolver numa história, né, mais longa. Então tá aqui, esse vai ser o meu livro de junho, e aí, depois que eu ler, eu venho contar pra vocês o que eu achei. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!